A paz do Senhor. Eu sou o pastor Paulo Sena e esse é o canal Ministério à Luz da Bíblia. Gostaria de, mais uma vez, transmitir algo da parte de Deus. Gostaria de dar um estudo hoje baseado nas profecias do livro de Ezequiel. Basicamente, no capítulo 34. Gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação, onde será a base para o nosso estudo. O título da leitura, do capítulo 34 do livro de Ezequiel, diz assim: profecia contra os pastores infiéis de Israel. E o versículo primeiro está escrito assim, a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diga aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo. Não deve os pastores apacentar as ovelhas? É uma interrogação. Comem a gordura, aleluia, glória a Deus, aleluia, e a lã, aleluia, come a gordura e vos vestir da lã, glória a Deus, aleluia. Veja a oportunidade do versículo, irmão, é forte. Matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleste, as doentes não curaste, as quebradas não ligaste, e as desgarradas não tornaste a trazer, e as perdidas não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as esferas do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todos os altos horteiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a ser pasto de toda a esfera do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, e os pastores apacentam a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porquanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, as livrarei de todo lugar por onde andar espalhada, e no dia nublado e de escuridão. Deus faz uma promessa aqui, aleluia. Ele vendo a negligência dos pastores, ele vendo o abandono dos pastores, pastor que só apresentava a si mesmo. Que texto maravilhoso, irmão, aleluia, que nos mostra uma verdade absoluta. É por isso que eu amo essa palavra de Deus, aleluia. Um texto escrito há mais ou menos 3.000 anos para 4.000 anos, uma profecia do livro de Ezequiel, aleluia. Deus revela o que estava acontecendo naqueles dias. Nós sabemos que esse texto foi escrito
para aqueles dias, mas também é uma palavra profética para os nossos dias, porque nunca, aleluia, uma palavra foi tão forte para os nossos dias como essa. Porque se nós olharmos a condição dos pastores de hoje em dia, das qualificações dos pastores de hoje em dia, muitos pastores estão desqualificados para estar na frente da obra de Deus. Porque são homens amantes de si mesmo, que só apresenta a si mesmo, homens que só pensam na luxúria, aleluia, no capitalismo, aleluia, no seu império religioso, mas não apacenta e nem cuida das ovelhas. As doentes não visita, as desgarradas não vai buscar, aleluia, as perdidas não procura. Não existe mais o amor ao evangelismo, a obra do evangelismo nenhum pastor quer fazer mais. Existe até aqueles grupos nas igrejas de evangelização, mas é uma evangelização tão pobrezinha, porque a igreja não investe na missão da igreja, porque a maior missão da igreja é buscar as ovelhas perdidas. O objetivo da igreja é ganhar almas para o reino de Deus. É isso que faz o reino de Deus crescer, porque o reino de Deus, irmão, não tem aparência. O reino de Deus, irmão, são as almas. Não é impérios, não são templos construídos, não são igrejas, não são catedrais. Isso não é o reino de Deus, não. O reino de Deus são as almas. Deus está preocupado com as almas que estão perecendo. E muitos pastores só estão pensando no capitalismo, na gordura, na lã. Aleluia. Se usufruindo dos dízimos, das ofertas. Essa é a verdade. E a obra de amor, aleluia, e de buscar, de cuidar, de apacentar, eles apacentam a si mesmos, como o texto fala, bem claro a palavra de Deus. Esse texto é muito atual para os nossos dias. Nós estamos vivendo, irmão, um momento caótico, um momento onde, aleluia, nós estamos vendo a obra de Deus, irmão, cada dia mais sofrendo, as ovelhas sofrendo. Aleluia. Eu tenho apacentado mais ovelhas de outros pastores, porque só existe um pastor, né? Que é Jesus Cristo, né? Nós somos cooperadores de Deus, para o reino de Deus. Mas eu tenho recebido muitas ovelhas de outros ministérios, porque seus pastores não procuram ela num momento difícil, não aconselha, não ajuda, não visita. Aleluia. Praticamente hoje em dia, irmão, a obra se resume só naqueles cultos ali. Termina o culto, é cada um por si. Deus me livre. Aleluia. Pastor que só ama a si mesmo, só cuida de si mesmo, só apresenta a si mesmo, como a Bíblia diz, que só busca os seus próprios interesses. Esses não são pastores de Deus. Aleluia. Esses não são verdadeiros ministros de Deus. Não são líderes. Aleluia. Esses homens podem ser qualquer outra coisa, menos ministro do Senhor. Aleluia. Porque o verdadeiro anjo do Senhor, o anjo da igreja, que é o pastor que ama, que apacenta, que cuida, que se preocupa. Porque Deus me livre. Eu não quero estar, irmão, numa situação financeira agradável, num bem-estar, comendo do bom e do melhor, desfrutando das melhores coisas dessa terra, sabendo que existe uma ovelha minha passando necessidade. Deus me livre. Eu reparto com ela meu pão se for preciso, porque é assim que um pastor tem que fazer. Nós temos que visitar, irmão, os doentes, os enfermos, tanto espiritual como materiais. Aleluia. Tem muitas pessoas detidas, pessoas que estão aí abandonadas pelos seus pastores, e muitas ovelhas, irmãos, estão aí perecendo, porque não existe mais o amor, porque os pastores abandonaram, irmão. Assim como o texto fala dos pastores de Israel, da época de Ezequiel, esse texto é atual para os nossos dias. É uma palavra profética para os nossos dias, porque nós vemos hoje em dia esses pastores da televisão aí, que só pedem dinheiro, só fala dessa falsa prosperidade. Todo dia nos canais aí é pedindo dinheiro, 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 dinheiro. Como se Deus fosse uma barganha
precisasse dar a Deus para poder lhe retribuir a gente. Deus não precisa de nada da gente. Deus quer sim que sejamos obedientes, que nos livremos da concupiscência do mundo e que amemos uns aos outros, né? Que ofertamos, ajudamos os órfãos e a viúvos necessitados, que façamos a obra do evangelismo em busca dessas almas perdidas. Isso é o que Deus quer da gente. Aleluia. Nós fomos chamados para somente manter estruturas religiosas, não. Nós não fomos chamados somente para manter organizações nem religiões, não. Nós fomos chamados para buscar as almas, ajudar o próximo, fazer a obra que Jesus ensinou. Esse é o verdadeiro evangelho, não esse evangelho contraditório que está sendo pregado hoje nas mídias, rádio e televisão, que é só pedindo dinheiro. Observe, se tem um programa, sempre tem pede um patrocínio e pede dinheiro. Isso é dinheiro, só visa o dinheiro, porque estão ali querendo ser aplacentados. Não estão ali para aplacentar, estão querendo ali viver da custa dos irmãos. Aleluia, essa é a verdade. São falsos pastores, são pastores infiéis, homem que se apresenta a si mesmo, porque essa é uma palavra profética, irmão. Então eu deixo para a nossa meditação Ezequiel 34, que é uma palavra atual para os nossos dias. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abrir os seus olhos e saia, viu, desse sistema religioso. Saia do meio desse sistema religioso, porque religiosidade, aleluia, não conduz a Deus, não. O que conduz a Deus é você servir a Cristo, ser servo de Cristo, obedecendo a Ele em todo o exemplo que Ele deu. No principal, o amor ao próximo. Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu sou o pastor Paulo Sena. Esse é o canal do pastor Paulo Sena e da missionária Grace Kelly, né? E o nosso ministério é Ministério à Luz da Bíblia. Peço que você que gostou dos nossos vídeos continue compartilhando, se inscreva, indique para os seus familiares e amigos e nos ajude a continuar essa obra que eu tenho certeza está no coração de Deus. Ficai na paz e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.